existam, no mínimo, 2 milhões de autistas. O transtorno do espectro autista é uma condição que altera o comportamento e a comunicação da pessoa e é considerado, segundo a Organização Mundial da Saúde, um distúrbio neurológico do desenvolvimento. Mas para explicar melhor tudo isso para a gente, hoje eu recebo o neurologista Dr. Matheus Trilico. Seja bem-vindo, muito obrigada Obrigado, é pelo uma seu honra. tempo aqui com a gente, uma Obrigado. honra minha. Vamos lá, doutor, vamos Vamos. conversar sobre esse assunto Claro. que é tão importante, né? Sim. Sabe que o tempo inteiro tá todo mundo sendo impactado pelas redes sociais e não para de sair assunto sobre autismo. Pessoas que a gente já conhece, inclusive da mídia, né? Falando, puxa, eu descobri agora que eu tenho autismo, que eu tô no espectro autista. Então, vamos lá. Vamos. Existe ainda, apesar de tudo, desse número de dificuldade para ingressar no mercado de trabalho? Com certeza. E é um assunto importantíssimo porque a gente não tem uma estatística brasileira sobre isso, mas a americana fala que mais de 70% dos autistas adultos estão desempregados. Ou seja, é um grande problema. Então, apesar de ter um movimento de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, ainda é uma dificuldade. Porque ninguém sabe direito como inserir essa pessoa, né? Esse autista adulto, ele possui particularidades e aí o mercado de trabalho vai ter que trabalhar essas particularidades para que ele consiga não só ser inserido, mas se manter no trabalho, que é outro ponto importante. E é interessante a gente aprender sobre essas particularidades, até porque hoje talvez você não esteja num cargo de gestão, mas para compreender também a dor de um ente querido, mas também poder conversar com seus amigos que de repente têm a chance de contratar alguém que está no espectro autista, que tem particularidades com potencialidades e dificuldades, como todos nós temos, né? Porque o autista tem algumas potencialidades que são muito importantes no mercado de trabalho. Com certeza. Tem até o caso de um paciente que ele tem um olfato tão apurado que hoje ele faz parte do time de qualidade de uma grande empresa multinacional para ver se o produto está de acordo ali com os padrões, de tão apurado que é esse olfato. Então a gente tem que explorar mesmo a qualidade, os potenciais dessas pessoas e tentar utilizar isso no trabalho. Bom, me conta um pouquinho como é que funciona a parte neurológica de uma pessoa que está no espectro autista? Tá, então assim, ninguém vira autista, né? Mesmo que estejamos falando de um autista adulto, a gente diz que essa pessoa nasceu autista. Então, desde o desenvolvimento, o cérebro ele se forma de maneira diferente. Os neurônios são diferentes, tem ramificações diferentes, neurotransmissores, substâncias químicas nesse cérebro também são diferentes. Isso faz com que essas pessoas tenham particularidades. A principal delas, uma dificuldade social, então uma inabilidade social. Isso vai repercutir no mercado de trabalho depois. Além de comunicação, expressão, comportamentos rígidos, repetitivos e vários outros pontos que são importantes nessa pessoa. E é importante o diagnóstico porque senão essa pessoa acaba sofrendo e não aproveitando aquilo que ela tem de melhor, não é? Com certeza. A gente fala que autista também cresce, né? As pessoas esquecem disso, acho que é só as crianças, mas tem os adultos. E a gente tem dois tipos de adultos autistas, aqueles que foram diagnosticados quando criança e aqueles que não sabiam e estão sendo diagnosticados na vida adulta. E esses tiveram muito prejuízo ao longo da vida, porque afinal ninguém deu a atenção que eles deviam. Então passou uma infância, décadas de vida, sem atenção, sem cuidado, por muitos prejuízos, descobrindo tardiamente o diagnóstico e talvez conseguindo melhorar a vida a partir de agora. Você relatou o caso de um paciente que tinha o olfato apurado, mas existem particularidades que são comuns a todos os autistas? Tem, não diria potencialidades comuns, porque um outro problema é a gente achar que todo autista é muito inteligente, né? Isso a mídia acaba trazendo muitas vezes. Não é verdade. A gente tem autistas muito inteligentes, autistas com deficiência intelectual e autistas dentro da normalidade ali do intelectual. Mas eles têm características que são muito parecidas entre si. Então essa parte sensorial é uma delas. Pode ser o olfato, pode ser a audição, pode ser a questão tátil, luminosa, equilíbrio. Eles são muito detalhistas, Cláudio. Isso é interessante, eles prestam atenção em detalhes que os outros não notam. Então, processos complexos, eles conseguem ver minúcias ali que os neurotípicos muitas vezes deixariam passar batido. Uhum. Ó, já é um ponto da gente prestar atenção e de repente aproveitar isso como potencialidade, Com né? certeza. Eu já ouvi muito falar sobre essa questão social, a dificuldade de interação, a dificuldade de receber um carinho, de fazer uma troca de olhares. Isso é comum para todos?
é comum. A gente sabe que com o passar do tempo, muitos autistas desenvolvem uma técnica, a gente chama de um repertório social. Então, aprende, por exemplo, olhar nos olhos pode ser algo pensado. Eu penso, eu tenho que olhar nos seus olhos para conversar contigo. Para quem está do outro lado, não sabe, mas para o autista isso é racional, isso não é natural. Então, apesar de terem muitas dificuldades nessa questão de socializar, eles vão desenvolvendo técnicas e podem adaptar isso ao longo da vida, mascarando muitas dessas características. Essa habilidade de olhar nos olhos, que pode ser aprendida, já que eles encaram isso de forma racional, é de alguma forma desconfortável para o autista? A maioria me diz que sim. O relato é que eles se sentem invadidos, como se alguém estivesse lendo a alma deles. Existem níveis de autismo? Sim, níveis de gravidade. Então, o manual, o mesmo manual que nos dá os critérios diagnósticos do autismo, ele classifica em 3 níveis. Nível 1, que seria popularmente dito como leve, e aqui não está sendo pejorativo, né, para que todo mundo saiba, é porque é o mais leve dentre os 3. O nível 2 de gravidade e o nível 3 de gravidade, que seria o mais grave dentre eles, ou seja, precisa de um apoio muito substancial. Então, hoje a divisão é feita dessa forma. Tá. A maioria dos adultos que cresce sem o diagnóstico é desse nível 1? A maioria. Justamente porque é mais difícil perceber sinais e sintomas, já que muitas vezes eles podem ser discretos. Mas ser discreto não significa não ter prejuízo, porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de prejuízo concomitante ao diagnóstico. Quais são os prejuízos mais comuns, doutor? Principalmente o social, né? Então, a questão de socializar é muito difícil. Então, essas pessoas acabam se isolando muito, muita dificuldade em fazer amigos, encontrar pares, né, para se relacionar. Mercado de trabalho, é muito difícil você trabalhar sem ter que socializar, sem falar com ninguém. Aí entra o home office. O isolamento social, até a pandemia mostrou isso para a gente, aumenta o risco de depressão, de suicídio. Então, são muitos problemas que esses pacientes têm. Os pacientes autistas, eles têm normalmente comorbidades relacionadas à saúde mental? Eu arrisco dizer que quase nenhum adulto autista não tem uma comorbidade. Por quê? Porque normalmente está associado com depressão, com ansiedade, dentre vários outros diagnósticos, inclusive o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente já sabe que existe uma associação entre eles. Então, a maioria hoje dos autistas adultos diagnosticados possuem uma comorbidade junto. Agora, eu já vi na internet e confesso que já até fiz, eu e o meu marido, um fez para o outro, aqueles testes para detectar se a pessoa tem ou não autismo. Eles são válidos? Depende, não sei qual exatamente que você fez, mas existem sim alguns testes que são de triagem, ou seja, servem para a pessoa ver se as características podem se assemelhar com as de um autista e aí facilitar o diagnóstico. Teste de triagem não é teste diagnóstico. Geralmente, os que estão disponíveis gratuitamente na internet são testes de triagem, muitos deles com validade científica. Então, serve justamente para um rastreio. Porque, imagina, um médico generalista, ele precisa entender, bom, essa pessoa pode ser um autista e eu preciso encaminhar para o especialista. Como que ele pode fazer isso? Com esses testes de triagem, que podem ser os mesmos que estão na internet. Perfeito. Mas eu não quero que você vá para a internet fazer esse teste de triagem. Eu vou pedir daqui a pouquinho, doutor, se você puder nos ajudar, a falar de algumas características assim que estão presentes nesse teste de triagem para que as pessoas, de repente, já prestem atenção e busquem, Com certeza. né, um profissional adequado para acompanhá-los. Eu fico pensando assim, autismo é uma condição É uma condição. nata. Sim. Então, não sei se requer tratamento ou talvez um bom manejo dessa condição. Sim, acho que os dois, né? Eu brinco que a gente não trata o autismo, já que você vai continuar autista o resto da sua vida. Mas a gente trata o prejuízo que o autismo gera. Então, essa interação social, a rigidez cognitiva, aquilo de querer sempre tudo do mesmo jeito, necessidade de rotina, depressão, ansiedade, a parte sensorial. Porque eu citei o exemplo de uma pessoa que tinha um olfato apurado e isso foi usado para o lado positivo. Mas nem sempre isso é confortável, né? Imagina uma pessoa que tem uma sensibilidade luminosa aumentada, isso pode incomodar muito. Então, isso sim pode ter um tratamento e ajudar essa pessoa a ter mais qualidade de vida. Perfeito. Agora, é muito interessante, porque nesse teste de triagem, eu acho que todo mundo se encaixa um pouquinho em alguma coisa, né?
É que o diagnóstico de autismo, os critérios foram criados baseados em gente, né? Aham. Então, todo mundo pode ter alguma característica, mas pro diagnóstico eu preciso que tenha várias delas. É diferente. Ah, eu não gosto de conversar com a família. Se for só isso, não tem como ser autista. A gente tem que encontrar várias características presentes desde a infância, desde o nascimento, com prejuízo na vida, para poder falar que é autismo. Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, o doutor vai dar algumas dicas pra gente, mas eu quero a sua pergunta, tá? Então você pode mandar a sua angústia, o que está acontecendo aí com você, que daqui a pouquinho a gente vai ter perguntas e respostas e eu tenho certeza que serão muito úteis para você e para quem você ama. Eu volto aqui daqui a 3 Claro. minutos, tá, doutor? Nada cai do céu assim muito fácil não, viu? Bom, a gente tem mais 1 minutinho, porque daqui a pouco tem horário eleitoral, Sim. mas as perguntas e respostas a gente vai responder logo após o horário eleitoral. Diquinha para as pessoas já pensarem aí se elas podem estar no espectro autista ou não. Inabilidade social, então, muito importante. Sensibilidade mais forte, intensa do que as pessoas ao redor. Então, luz, barulho, cheiro. Ser muito detalhista, prestar atenção em detalhes que ninguém nota. Muito rígido, tem que fazer tudo sempre do mesmo jeitinho. Dificuldade com mudança, necessidade de previsibilidade. Ser muito objetivo, direto, literal. Dificuldade para entender ironias, piadas, sarcasmo. Só alguns exemplos, é muito mais complexo do que isso. Ó. Se enquadrou em alguma coisa? Já ficou com uma pulga atrás da orelha? Então tá bom, vai pensando aí, manda a sua pergunta e a gente volta já já após o horário eleitoral gratuito. Vamos lá. Agora a gente volta para o nosso assunto. A gente está falando sobre autismo e a gente está falando sobre autismo, mercado de trabalho, mas o assunto está incrível. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira conversando com esse médico, porque ele é simplesmente fantástico. Aliás, deixa eu passar já o contato, caso você precise de um neurologista com essa expertise. Gente, é DR Mateus, com TH, Trilico Neurologia. DR Mateus Trilico Neurologia, tá? O WhatsApp é 41, você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Mas atende aqui em São Paulo ou só lá? Teleconsulta no mundo inteiro. Ótimo, teleconsulta no mundo inteiro facilita a nossa vida. 419-9889-0844 e mateustriliconeurologia.com.br. Doutora, a gente tem um depoimento de 2 mães com filhos autistas. Legal. Vou chamar e depois a gente volta para Perfeito. comentar e ainda tem a parte das perguntas e respostas. Vamos lá. Denise é mãe de uma criança autista. Ela fala sobre a importância das terapias para o desenvolvimento da autonomia de pessoas com espectro. O Miguel está com 6 aninhos. A gente honra muito a trajetória das mães que têm filhos maiores, né? Filhos adolescentes, filhos adultos. Porque não é fácil a gente poder encarar ainda um mundo que tem muito preconceito com relação aos autistas, né? O espectro é algo muito amplo, cada família vive de uma forma. É muito importante que as famílias possam estar no ambiente terapêutico para aprender e poder levar isso para casa, para as escolas, porque eu digo que é uma tríade, né? É família, escola e ambiente terapêutico fazendo essa união para o desenvolvimento deles, para que nós tenhamos adultos autistas autônomos na sociedade, porque eles estão vindo com tudo, né? Cada vez mais autistas, a ciência permitindo um diagnóstico precoce. Então é importante que a sociedade esteja preparada para recebê-los. O filho da Ana já é adolescente. Ela conta quais são as maiores preocupações com o futuro dele. O Henrique, ele tem 16 anos, né? A gente já caminhou aí por um bom caminho, uma boa batalha, porque na época dele eram outros tempos, né? Mas muita coisa mudou, porém muitas coisas não mudaram. Por exemplo, com quem que vai ficar o cuidado deles quando a gente ou os pais não tiverem os responsáveis? Eu acho que unanimamente a maior preocupação seria essa. Como que vocês trabalham essa questão da autonomia com o Henrique? Hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Os profissionais, a gente percebe que a qualificação é outra do que da época do início dele. Então, a gente no início foi no instinto mãe, né? Porque a gente não tinha esse acompanhamento profissional há 16 anos atrás. Mas hoje a gente procura estar assídua nas intervenções e tudo que os profissionais nos passam, né? E sempre lembrando que por trás do diagnóstico tem uma pessoa, né? Com as qualidades deles, com as dificuldades pessoais. E isso é muito valorizado e eu acho que é o ideal, né? Ver a pessoa além do diagnóstico, porém fazendo o que tem que ser feito com as intervenções. E dessa forma, essa união aí a gente consegue algum sucesso.
na autonomia. O que você acha que falta na sociedade para acolher um autista? Bom, empatia é meio clichê, né? Mas é aquilo, só quem passa é que entende, né? Isso em várias ocasiões. Mas eu acho que a informação é primordial, eles estarem em todos os espaços, as pessoas entenderem que eles existem e que eles têm os mesmos direitos de estar em qualquer lugar. Eu acho que começa aí. Olha lá que interessante. E é assim mesmo, né? A gente vai tentando encontrar os caminhos e precisa encontrar. A gente precisa fazer o diagnóstico para evitar os prejuízos da vida adulta, né? Exatamente. Bom, mas a criança também tem prejuízo, apesar de hoje a gente estar focado na vida adulta, tá certo? Acho que todo mundo foca na criança, né? Hoje em dia só se fala de autismo na criança. Aí eu brinco, com 18 anos acontece o que com o autista, né? Deixa de ser autista? Não vai continuar sendo adulto. Então, claro, tem que cuidar das crianças, a gente sabe disso, mas precisa lembrar de uma população que foi negligenciada até agora. Ó, e muita gente nem sabe que tem autismo e de repente tá aí cheio de dificuldades e pode aprender a lidar melhor com esses aspectos. Essa é a ideia, para sofrer menos durante a vida. Tá joia. Bom, eu pedi para o doutor deixar alguns indícios aí, como é que é o teste de triagem, algumas características. Eu acho que você deve ter acompanhado esse nosso bate-papo, mas se não, tudo bem. Eu vou pedir para você relembrar algumas características comuns. Perfeito. Então, a principal delas é inabilidade social, desde criança. Então, aquela pessoa que tem dificuldade para interagir com as outras pessoas, não porque não gosta de gente, mas porque tem dificuldade nessa habilidade social. Isso pode ser confundido com timidez? Pode, porém a timidez ela é mais treinável, costuma passar com o tempo. Agora, a inabilidade social é muito mais difícil. É como se a gente nascesse, eu brinco, né, com os pacientes, imagina que vem o manual da vida. No manual da vida do autista falta um capítulo, habilidades sociais. Esse capítulo é escrito ao longo do tempo por um repertório criado. Então, o autista vai vendo as outras pessoas fazendo e vai aprendendo como fazer. Então, não é natural. Por isso que a inabilidade social é um ponto extremamente relevante desde o início, desde a infância. Além disso, né, a rigidez, necessidade de rotina, padrões fixos, interesses restritos, a questão sensorial que a gente comentou, então uma sensibilidade maior ou menor, mas geralmente maior, ao contato físico, barulho, luz, cheiro, desequilíbrio também pode acontecer, dentre outros, ser muito detalhista, prestar atenção em detalhes que outras pessoas nem notam, ser muito objetivo, direto, literal, às vezes até tido como grosseiro, rude, e talvez nem seja essa a intenção da pessoa, ingênuo, dificuldade para entender piadas, ironias, malícias, dentre várias outras características. Agora, a pessoa pode ter várias características, mas, por exemplo, não ter essa ingenuidade, ser uma pessoa que entende rápido uma piada e ser autista. Sim, a gente precisa ter muitos desses pontos, não necessariamente todos, mas a gente tem que completar os critérios diagnósticos para falar que é autista. Então, não é só, a luz para mim incomoda muito, eu sou autista. Não é assim que funciona. São critérios bem estabelecidos por uma equipe, né, de cientistas, médicos, e aí a gente tem um manual que norteia isso. Então, são várias características, não uma ou outra. Uhum. O diagnóstico, ele ajuda no sentido de a pessoa saber que ela tem e tentar encontrar habilidades para ficar melhor, para ter menos prejuízos, mas ele também vai ajudar para que ela faça algum tipo de tratamento? Existe? Sim. Eu também tinha essa dúvida, né? E aí no começo eu perguntava para o paciente, mas o que mudou o diagnóstico na sua vida? Porque para mim, como médico, serve para nortear um tratamento com base em evidência científica. Mas e para o paciente? Qual que foi a mudança? Dizem que tudo começa a fazer sentido. Então é libertador no sentido de entender tudo o que aconteceu até agora, ou pelo menos boa parte dos prejuízos, e conseguir traçar um plano adiante. Esse plano inclui o tratamento, por exemplo, dessas dificuldades, a interação social. Então essa pessoa pode receber um treinamento de habilidades sociais. E quem é que dá esse tratamento? Psicólogo. Treinamento de habilidades sociais. Exato, psicólogo. um psicólogo especialista nessa área. Uhum. Por exemplo, se ele vai ter que trabalhar, a gente está falando de mercado de trabalho hoje, ele tem que aprender a lidar com as pessoas. E isso é muito difícil, porque, de novo, não é natural. Então, o autista passa o dia inteiro pensando no que tem que fazer nas interações. Então, eu estou aqui, eu tenho que olhar para a Cláudia, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que cumprimentar. Para o autista isso é muito difícil, isso é muito extenuante, acaba com a bateria dele. Então, esse treinamento ajuda essa pessoa a sofrer menos durante o dia, entre várias outras possibilidades. Então, o tratamento para o autista é feito por uma psicóloga? Parte dele, sim.
A outra parte pode ser, por exemplo, pensando na parte sensorial, terapia ocupacional, que vai trabalhar a integração sensorial, autorregulação. E é claro, o médico vai continuar acompanhando. Por quê? Tem que ver se está fazendo sentido esse tratamento, os ajustes que são necessários, adaptações. E muitos autistas, se não quase todos eles, têm uma comorbidade, ansiedade, depressão, o TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade. Então isso pode acontecer e tem que ter um médico junto para trabalhar. Perfeito. Já, as perguntas que você enviou e as respostas que o doutor traz pra gente. Eu volto aqui em alguns minutos. Perguntas na tela. Você que já mandou a sua, é hora das respostas. Doutor Matheus responde pra gente. Nosso assunto é autismo e a Silvia Maria já diz assim: boa tarde, doutor, boa tarde. Cláudia, eu sempre me senti diferente. Nunca gostei de lugares com muita gente. Me sinto mal, faço de tudo para não ir. Um psiquiatra deu o diagnóstico de TOC faz uns 11 anos. TOC dá para confundir com autismo? Tenho desconfiança que sou autista. Sim, algumas características do TOC também podem estar presentes no autista e o autista pode ter o TOC como uma comorbidade, uma condição associada. Uma forma muito leiga, assim, para simplificar, o autista, ele tem a tendência a querer tudo certinho, organizado, por uma necessidade. O autista precisa de previsibilidade, porque quando algo sai do planejado, ele chega a ficar desorientado, não sabe como dar sequência naquilo. No TOC, isso é um pouco diferente, muitas vezes relacionado com prazer. Tenho prazer em fazer aquilo repetido, né? Dentre, claro, vários outros pontos. Muito bem, já dá para você dar uma pensada aí, né? E depois entre em contato com o doutor, faz os testes, eu acho que vale a pena essa sua dúvida. Daniela Kozelink Perim, muito obrigada pelas explicações. Doutor, como as empresas podem ajudar pessoas autistas no dia a dia na empresa? Acho que o primeiro ponto é mapear as qualidades e as dificuldades daquela pessoa e tentar alocá-la num posto de trabalho ali, né, num serviço que seja condizente com aquilo que ela consegue fazer. Se a gente falou que a maior dificuldade de um autista é a habilidade social, colocar um autista para vender algo talvez seja muito extenuante para ele, né, sofrível. Então a gente precisa mapear isso e essa empresa faz o trabalho de alocar essa pessoa em um local onde ela consiga utilizar os pontos fortes que tem para ajudar essa empresa a crescer. Muito bem. Olha, a próxima pergunta. Boa tarde, quero muito conseguir um emprego, mas não consigo. Como saber se tenho autismo? Bom, aí são coisas diferentes, né? Saber se tem o autismo aí tem que passar com profissionais especializados na área. Mas, claro, depois de ter o diagnóstico, pode ser que fique mais fácil conseguir um emprego no sentido de ter um emprego adequado para as suas necessidades. Tá joia. Olha, a Tânia Borges fala assim: Cláudia, peça ao doutor para falar sobre síndrome de Phelan-McDermid. É assim que fala? Como que é isso? Sim, mas aí é muito... É uma variação do autismo? Não, mas aí é muito complexo. Aí é um assunto para outra Um assunto para outra pauta. Outra É um nível de autismo mais grave, é isso? Sim, como uma variante genética. Olha, agora, sou casada há pouco tempo com uma pessoa com suspeita de autismo. Se ele trabalha fora, reclama do trânsito, da aglomeração das pessoas, principalmente no transporte público. Opa, deixei o telefone ligado. Calma que eu vou repetir. Sou casada há pouco tempo com uma pessoa com suspeita de autismo. Se ele trabalha fora, reclama do trânsito, da aglomeração das pessoas, principalmente no transporte público. Se fica em casa, reclama das latidas dos cachorros, dos ruídos das motos que passam na rua. Aí ele faz uso de entorpecentes, alegando que essa é a única maneira de lidar com essas situações, ao invés de procurar ajuda médica. Tem sido meio desafiador para mim, porque a sensação que tenho é que preciso colocá-lo em uma bolha para ele ficar satisfeito. Me ajuda, doutor? Difícil, hein? Realmente. Eita. Precisa de ajuda. Essa questão dos barulhos, talvez medidas mais simples, igual um abafador, um fone de ouvido, já consigam ajudar essa pessoa a ficar mais confortável em casa, mas com certeza vai ter que passar por um atendimento especializado, ver essa questão sensorial, a questão social, socialização, para ter o tratamento adequado. Mas uma dica rápida, né? Se o barulho incomoda em casa, então usar um abafador, usar um fone de ouvido, aqueles que têm até bloqueio, né, de ruído, isso já pode ajudar bastante. E ó, eu queria dar uma dica para você, que não tem nada a ver com esse assunto, mas tem muito a ver com o que você falou, porque você está falando do seu casamento, está falando de alguém com quem você convive. Busque um grupo de apoio para que você não torne-se uma codependente. Você não é responsável pela vida do seu marido. Cada um vai dar conta de si. E você só vai poder ajudá-lo se você ficar bem, firme e forte. E souber agir. Cuidado para você não cair nessa cilada, né? Da gente
querer salvar o outro, esquece de salvar a gente mesmo, tá? Presta atenção. Luana Araújo, boa tarde. Eu sempre tive muitos problemas com interação social. Comecei a desconfiar e principalmente no emprego. Não consigo me socializar com as pessoas de forma satisfatória. Gostaria muito de saber se eu deveria me preocupar muito ou até mesmo procurar ajuda. Certamente, né, Luana? Se está te trazendo algum prejuízo, então você precisa procurar ajuda, independente de ser autismo ou não. Se gera prejuízo, precisa passar por um tratamento para que você consiga socializar e tenha menos dificuldade, não só no trabalho, mas na sua vida como um todo. Joia. Ó, João Pedro diz assim: tenho autismo e sempre ouço nas minhas avaliações de desempenho no trabalho que os meus resultados em nível técnico são muito bons, mas meu comportamento insatisfatório. Como mudar isso? Não sei se consigo me adequar. Tá. Então, assim, o comportamento é um ponto muito difícil. Vale a pena, se já tem um diagnóstico de autismo ou ainda não, mas tem essas dificuldades, talvez conversar até com um psicólogo, especialista nessa área, porque ele vai te ajudar, inclusive nesse treinamento de habilidades sociais. Então, você é muito bom no seu trabalho, você executa com muita facilidade e destreza aquilo que lhe é proposto, mas a interação social pode ser muito difícil. Procure o psicólogo especialista na área, além do médico, que pode te ajudar nisso. Agora, seria interessante esse telespectador, João Pedro, ele deixar claro para a pessoa que faz essa avaliação dele que ele é autista, que ele tem essa dificuldade no relacionamento? A minha opinião profissional é que sim. Porém, eu sei que isso é muito difícil, né? Muitas pessoas não querem expor o diagnóstico com medo de retaliação, até mesmo de serem demitidos. E a gente sabe que o desemprego é algo terrível para uma família. Não entra em cota de portador de necessidades especiais? Bom, então assim, para fins legais, o autismo é visto no Brasil como uma pessoa com deficiência para fins legais. Então isso entra em várias questões, como cotas de emprego, né, concursos, dentre outros pontos. Mas ainda assim, tem muitos que preferem utilizar a ampla concorrência para não expor o seu diagnóstico, no sentido de parece que falar que é autista é ter deficiência intelectual e nem sempre isso vai acontecer. Olha, se eu tivesse autismo ou diagnóstico, né? Acho que eu não tenho, mas se eu tivesse o diagnóstico e estivesse procurando emprego, eu já não sei se o autista faria isso, doutor, mas eu iria com uma listinha assim das minhas potencialidades, tipo no que eu sou boa e nas minhas dificuldades. E eu não sou boa nisso. Eu já falaria logo na entrevista, de forma bem clara. O problema é que muitas empresas com certeza não contratariam pensando nos defeitos, aquilo que você não é boa. Tem que ter um olhar muito crítico, ser uma pessoa com um olhar humano ali para ver aquilo que você é boa e te contratar por aquele motivo. Pois é, que é o ideal, né, gente? Porque pontos fracos, pontos a serem desenvolvidos, todos nós temos. Todos nós. O Mário Paulo está dizendo assim, olha, tenho 42 anos e fui diagnosticado com autismo recentemente. Estou sem chão, o que fazer? Apoio, precisa de apoio, né, Mário? Então, assim, busque apoio, todo autista precisa ter um apoio, um suporte, pode ser uma pessoa, pode ser um hobby, algo que gosta. Então, o primeiro ponto é buscar um apoio e criar uma rede de apoio. Eu não estou falando só na área de saúde, estou falando de pessoas na família mesmo que possam te ajudar. E, claro, além disso, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, outros profissionais que podem te auxiliar nesse processo e fazer com que esse pós-diagnóstico não seja tão árduo para você. A Larissa Meirelles diz assim, fico com meu neto de 9 anos para meu filho e a esposa trabalharem fora. Ele foi diagnosticado há 2 semanas com transtorno do espectro autista. Como vó, o que tenho que fazer? Como me comportar para o quadro dele não se agravar? Aí é auxiliar, como toda avó faria, né? Ajudar, dar apoio, dar suporte, dar amor e carinho, não é? Uma avó não vai agravar o quadro da pessoa ali autista, a menos que reforce as características autistas. Então, é claro, não é assim, tudo que faz pode fazer porque é autista. Não, tem limites, né? A criança tem limites como toda outra criança, isso precisa ser estabelecido. Então, a educação, o tratamento em casa, ele é feito da maneira como seria também para outras pessoas, mas respeitando, isso é muito importante, os limites dessa criança autista. Eu gostaria de conversar mais e mais com esse médico. Já até tô aqui falando para ele, quando vier a São Paulo, já avisa, porque a gente tem muitas coisas para aprender. Amei nosso bate-papo. Eu que amei. Incrível, viu? Uma honra. Olha, eu vou passar mais uma vez o contato do Dr. Matheus, Dr. Matheus com TH, Triliconeurologia, tudo juntinho. O site mateustriliconeurologia.com.br e o WhatsApp, que facilita a vida, é 419-9889-0844. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Gostei muito. Eu que gostei. Muito obrigado.